O carro de combate que nós conhecíamos, sabíamos perfeitamente que ou dava forno ou dava casqueiras, ou dava asneira ou dava coisa boa. E então ele tremia com uma vara verde, mas dizia: vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Pronto. Até que chegou ali por as 8 horas da manhã, às 7 horas, 7 e meia, 8, mandou-nos sair para a rua buscar. Estavam centrados? Nós estávamos no parque, no quartel. Que era situado em Lisboa? Era por cima do Palácio do Presidente da República, que era Belém. a Sala da Ajuda. Exatamente. Ali em Belém. E descemos à marginal e seguimos. Ora, quando ele nos dá a ordem para a gente sair para fora, eu, pelo menos eu, e não sou eu e os meus colegas, isto é só de loucos. É um carro de combate que pesa 44 toneladas, de largatas de ferro, naqueles trilhos, no elétrico, desfazia tudo. Pronto, mandaram, a gente vinha aqui. No trajeto, entre o Belém e o Terreiro do Passo, ou parámos uma vez ou duas por caminho. E há uma vez que esse alferes que vai no jipe de comando à frente, o comandante do quartel, dá-nos ordens para que ninguém dá fogo sem ordem dele. E então quando chego ao carro onde eu estou eu no carro e 2 condutores, só não está mais ninguém. E ele diz: ó Costa, agora que ninguém dá fogo sem a minha ordem. Bem, está bem, meu alferes, mas se pensei cá para mim, dar fogo com estes carros na cidade, isto é só fogo. Lá fomos. Quando chegámos ao Terreiro do Passo, e parámos com umas Chemites, um M24, uns apanhados, umas formigas, já não sabia. Mas o que é que se passa nisto? E então, além disso, militares, que teriam para aí 8 dias de tropa, não tinha mais, G3 na mão, e quando vinham os carros dos oficiais, que eram o Salgueiro Maria e companhia, que vinham conversar com nós de carro, eles dispararam sobre eles. E eu então disse: ó pai, parei com isso, para que é que estás a disparar? Eles mandaram disparar, disse: parei lá com isso, eu estou a disparar. Mas mesmo assim, os carros lá meia volta na rua, tinham medo de tomar para trás. Entretanto, eu percebi do alferes ser preso. O tal alferes, o solto maior, de ser preso. E eu disse para os meus colegas: o alferes foi preso, o que é que se passará? Nós ficamos assim. Ninguém dizia nada. Entretanto, eu continuei no carro, eu e os meus colegas continuamos no carro. E eu percebi que alguém estava a subir o carro. E eu subi acima do carro e vi quem era. Fiquei logo a tremer com uma vara verde. Já o alferes já tremia, eu também fiquei a tremer. Um brigadeiro, e eu disse: ó, o que é que tu queres agora? Porque eu tinha visto que ele estava volta do alferes. E o alferes foi preso. E então ele veio que eu não sabia o que é que ele tinha dito ao alferes para eu prender. E então, agora sei essa história, que ele disse ao alferes para nos mandar dar fogo para arrasar o Terreiro do Passo. E o alferes respondeu: à minha ordem os homens não dão fogo nenhum. E ele respondeu: então já estragou a tua vida. E depois mandou prendê-lo. E ele foi preso. Foi o último político a ser preso e o primeiro a ser libertado. Entretanto, depois veio à minha beira. E então veio à minha beira, chegou a casa e vira-se para mim e diz, com a voz do brigadeiro: o nosso carro está a trabalhar com isto. E eu fiquei entupido. Eu virei para ele e disse: ô brigadeiro, eu sei mal, foi improvisado à última da hora, sei mal trabalhar com isto. Mas eu era cabo. E um cabo já tinha que ter 1 ano e meio, 2 anos de tropa, senão não era cabo. E depois estar ali naquele lugar, tinha que saber trabalhar com aquilo, senão não estava lá, porque ele sabia perfeitamente disso. E então veio para a pistola, que traz assim, e ele apontava a cabeça e diz: eu dou fogo, eu meto um tiro na cabeça. Eu disse: está bem, meu brigadeiro, eu vou ver o que posso fazer. Ele disse que não. Se eu dissesse que não, acontecia-me como não tinha acontecido ao alferes. Eu ia logo também preso. Mas eu disse: eu vou ver o que posso fazer. Meti-me dentro do carro e fechei o carro. E disse aos meus colegas, aos condutores: fechei também o carro, vamos deixar estar aqui dentro a ver o que é que se passa. Mas eu vou Estamos a falar de 3 pessoas dentro do carro. 3 pessoas. Eu com aquilo manejei o carro. E nós dentro do carro temos um periscópio que vemos ao longe tudo que se passava. Que eu ainda pensei cá para mim, dou uma bujada lá para cima para o rio e satisfaço o indivíduo. Mas eu via tanta gente a subir para os barcos, nas mangas que tem nos cadões. Além de no Terreiro do Passo, o pessoal que lá tinha, e os barcos já carregados de pessoas. Eu disse: não. Eu sempre tenho dito e continuo a dizer:
o meu pai criou-me para servir, não foi para destruir. E eu destruir não era para mim. E como disse aqui o Alfredo Cunha muito mais, eu matar pessoas que estivessem na minha frente à vista de olhos não era para mim. Talvez por isso eu não tivesse ido ao ultramar. Graças a Deus. E por isso é que eu, quando vi tanta gente a subir os barcos, eu disse, não. Os meus colegas de carro disseram, oh Costa, tu nem peças em disparar. Eu disse, não disparo nada. E com aquilo parei o barco. Parei. Depois alguém nos dava ordens para nós sairmos de lá, saímos de Torres do Passo, andemos a passear as ruas de Lisboa. Um dos carros ainda ficou a meio do caminho porque acabou a gasolina. O outro chegou a ir até ao quartel. Quando cheguei ao quartel, estava lá o capitão e um ferroviário, que é um tal ferroviário Pacheco, conhece. E então o capitão disse-me, já sabia tudo que se tinha passado, e disse-me, ó Costa, nós vamos fazer um requerimento ao movimento das Forças Armadas para te dar um louvor. E eu disse ao meu capitão, por amor de Deus, você não põe o meu nome em lado nenhum, porque eu ia assim embora da tropa tranquilo. Eu tinha 2 anos de tropa e eu sabia o regime que existia. Eu sabia que se as coisas corressem mal, havia 2 lugares que eu ia ter. Ou à Guiné, e dificilmente tornava cá, ou ia para o Limoeiro, que era para o Forte de Caxias, e toda a gente sabe que havia um túnelzinho que dava ao mar e que se portasse mal, nunca mais ninguém via. Que ia para os peixinhos. E eu disse, por amor de Deus, meu capitão, você não põe o meu nome lá nenhum, porque eu ia seguir embora da tropa. Pronto, não quero. Eu ainda passei por mês de maio, lá em Lisboa. Depois pedi ao tal Alferes para me deixar vir para Santa Margarida outra vez, que era o meu quartel, Santa Margarida. E ele disse, pronto, se queres ir para trás, vai. E veio outro, substituiu e eu vim para Santa Margarida. Estive em Santa Margarida até outubro. Em outubro, graças ao 25 de abril, vim embora da tropa. Senão ainda tinha no mínimo mais 6 meses para ver. E eu vim embora, cheguei, vocês a maior parte saberão, sou de Balazar, aqui pertinho, vim para Balazar e cuidei na minha vida. Tinha namorada, casei, arranjei trabalho, quando dizia para a tropa, trabalhei na agricultura, até que depois consegui um trabalho, foi o meu estrangeiro, o meu Canadá, foi em princípio na Mava General, hoje é Continental. Trabalhei lá 34 anos. Porém, da vida, em 2010, vim embora. Para mim, o 25 de Abril, tinha 2 significados, a partir de 2004. Foi quando a Beata Alexandrina foi beatificada por João Paulo II. Para mim, ficou a ser dobrado o feriado. E eu, então, tranquilo em casa, porém da vida. Em 2010, vim embora da fábrica. Em 2011, reformei-me. Era um reformado feliz e tranquilo para a vida, vim embora. Tranquilo, sossegadinho na vida. Até que em 2013, em maio de 2013, eu usava em tomar a minha bicazinha no café no fim do almoço, todos os dias. E eu, um dia, não sei se uma terça, se uma quarta-feira, estava numa quinta-feira. Eu estava no café central, como sei lá, a maior parte de vocês até conheceram, que é em frente à igreja. Por meio da vida, sentado na esplanada e para uma carrinha em frente ao café. Há um indivíduo que sai da carrinha, mete uma bolsa às costas, a máquina fotográfica ao pescoço e entra no café dele. Eu estava eu e um colega meu sentados, assim estou agora, na esplanada, e ele veio ter com nós e disse, vocês são daqui? Somos. Eu, boa tarde. São daqui? Somos. Vocês não sabem dizer aqui onde é o lugar para o bar? Eu que falei. Eu disse, ó chefe, fica aqui a 200 metros, aqui assim. Ele, vocês não conhecem lá o senhor José Alves da Costa? Eu fiquei assim um bocado, disse, ó chefe, esse indivíduo sou eu. O homem pega na máquina fotográfica e então vai tirar a fotografia. Ele disse, ó, para aí, ó, quem é você afinal? É isso, ó, está aqui. E ele começou a contar a história, que trabalhou para o CEF, para o não sei como é. E cá andava a fazer um livro sobre o 25 de Abril. E cá andava à minha procura há não sei quantos anos. Eu disse, ó chefe, eu nunca saí de Balazar. Só tinha saído de Balazar em 92, foi a França, umas 4 semanas, pela empresa. A empresa da Mavó General levou-me à França para eu estagiar lá num equipamento novo que depois veio também para a Continental. E foi a única vez que eu estive fora do país, foi a Samaré, em 92. De resto, eu nunca saí de Portugal, nunca saí de Balazar para lado nenhum. Por isso eu sempre vivi aqui.
não era difícil de me encontrar. Eu tenho que interromper só para explicar um pequenino. O Salgueiro Maia dispôs do arquivo do Exército. Andou 30 anos à procura dele. 30 anos. Aliás, falou nisso ao Adelino Gomes, disse: eu só gostava de saber e de conhecer e dar um abraço àquele gajo que não disparou o tanque. Ele teve a olhar para mim, eu estava a olhar para ele, eu estava na mira. E foram 30 anos. Depois o Adelino andou 2 anos também a correr tudo quanto era. E havia, por fim, um nome de um homem, que era o tal José Alves Costa, em Balazar. E o Adelino Gomes diz-me assim: epá, desculpa lá, eu estou farto, vai lá tu, porque como tu costumas ter sorte. E aqui acontece tudo, dizer: vais lá, pode ser que te encontres. Mas assim é, como quem não quer, pá, eu nunca disse, está bem. Eu por acaso não fui lá uma vez, fui lá 2 vezes, já lá tinha ido antes, e alguém me tinha dito que não conhecia, que não sei o quê. Eu sei que tinha lá ido antes. Mas naquele dia, eu tenho que ir perguntar às pessoas. E dirijo-me eu. Por acaso. Quer dizer, e é logo o primeiro. Podia ser o segundo, mas não, foi logo o primeiro. E isto é o que é a base, é o que chamamos no jornalismo a sorte. Mas a sorte tem que se procurar. Porque o Maia já tinha procurado, o Adelino já tinha procurado, só faltava um. Eu tinha que o encontrar. E encontrei. Encontrei-o. E isto, para fechar o círculo do que eu estava a dizer, é que o 25 de Abril foi dado pelos derrotados que durante 40 anos não festejaram o 25 de Abril e foram ignorados. E há 10 anos atrás, nós reunimos-nos todos. Eles abraçaram-se no terreno do Paço e alguns disseram a estes o seguinte: pá, nós devemos-vos 10 anos de vida. 40? Não, 40, pois 40. Nós devemos-vos 40 anos de vida. Porque se vocês têm disparado, eu só pensava, bom, se eles têm disparado, ia tudo por o ar, quer dizer, a determinada. E isto revela bem a fragilidade do regime. A arma mais poderosa, porque havia contrassensos, a arma mais poderosa do regime, que eram os tanques M47, nem sequer podiam ir à guerra colonial. Ou seja, o melhor que podia acontecer a um militar era ir para os tanques, para a arma mais poderosa, porque a arma mais poderosa não podia ser utilizada, porque, do ponto de vista logístico, levá-lo para a África, nós não tínhamos meios logísticos para isso. E por conseguinte ficaram cá. E agora fala-se muito na descolonização, não sei o quê, que 25 de Abril fez. Não, a guerra foi prolongada para lá da lógica, para lá de tudo o que era possível. E quando há o 25 de Abril é porque já ninguém aguentava. O próprio regime por dentro também já não aguentava. Já ninguém acontecia. Era uma transição com uma espécie de ditadura militar, mas democrática. Enfim, é umas coisas que eles e prolongaram a guerra estupidamente. Tão estupidamente que eu até acabei por ser expulso da Guiné. Depois do 25 de Abril, por causa de uma fotografia que apareceu aqui, dos militares com bandeiras brancas, em que tinha-se repino aos gritos, à minha frente, a dizer que aquilo era mentira. E eu disse ao Sr. Presidente, não, está aqui a fotografia. E ele disse: este gajo na rua, não sei o quê. Puseram-me na rua, rasgou a fotografia, pronto, e passou a não existir, não é? E aquele período, um dia há de ser contado, assim como o papel do Marcelo Caetano, toda a gente fala da grande dignidade que ele teve, e
grande dignidade que ele teve foi 3 vezes mandados parar, uma contra o terreno de Paço e contra a Marcha. Teria sido um crime não só contra Portugal, mas contra a humanidade. E mandados parar o helicóptero que sobrevoou o Carmo, quando havia milhares de pessoas lá embaixo. Essa é a grande dignidade com que ele se portou. E isso, eu tive aqui há dias acabado de ler um artigo sobre ele e de facto confirmou aquilo que eu já pouco a pouco vinha suspeitando acerca da dignidade. A dignidade foi prolongar aquela. Quando houve uma altura que tinha tudo para poder acabar a guerra, foram-nos oferecidos 50 anos de transição. 50 anos. Os movimentos de educação queriam 50 anos de transição, integração nas Forças Armadas Portuguesas, a integração nos quadros coloniais e depois uma autonomia progressiva. Isso foi oferecido ao Salazar e à direita que governaram o país. Só que agora estão-se a esquecer disso. Estão-se a esquecer que o 25 de Abril, aquilo que fez, foi dar-nos a liberdade. O que aconteceu depois não tem a ver com o 25 de Abril. O que aconteceu na governação após a democracia não tem a ver com o 25 de Abril. Tem a ver com política. E com a elite política que nós temos e que vamos tendo. Não é? E ontem tivemos o exemplo disso, de uma elite financeira e a elite política. Ter um ministro condenado e um banqueiro condenado. Finalmente já é o tempo. É para se perceber quem rouba e como é que rouba. Não é o 25 de Abril. O 25 de Abril, como eu disse, para mim, e eu continuo a dizer isto, foi o dia mais feliz, não foi da minha vida, foi da minha geração, e deu-nos um tempo, o tempo mais pleno de democracia que nós vivemos, com todos os erros que foram cometidos, que foram bastantes, foram vividos entre 25 de Abril e 25 de Novembro. E eu acho que o 25 de Novembro era inevitável, porque a bagunça na tropa era tão grande, era uma bagunça total. E tinha que se fazer, tinha que haver. Mas, de facto, nós tínhamos que viver aquele tempo. Era muito importante. É como uma panela de pressão que depois esgota a pressão. Mas depois tens que entrar na normalidade. Agora, não venha com a história do viram aqui, era outro país. Era outro país. A Coca-Cola era proibida. Tinhas que usar sapatilhas portuguesas. Sanjo. Quer dizer, era o nacionalismo levado ao extremo. É isso que queremos outra vez? É só isso que eu queria dizer. Já o Alfredo Cunha não está cá. Agora é só entre nós todos. Acham, sempre que há uma nova edição de alguma coisa que tenha a ver com o 25 de Abril, eu fico sempre com aquela dúvida metódica de será que ainda há mais alguma coisa no fundo do baú que ainda vai surgir por parte dele, do seu ponto de vista fotográfico. E naturalmente o Adelino Gomes temos